Olá, turma. Retornando, né? O programa de prevenção e controle de perdas, né, que se baseia aí nos acidentes de trabalho, ele tem uma base técnica e científica, né? Vocês já viram essas pirâmides em muitos trabalhos e estudos, né? Existe aí alguns cientistas, aí o principal dele é o Frank Bird, né? Onde realizou alguns estudos e identificou, né, que a maioria dos acidentes graves envolve aí, a repetição de erros e falhas dentro de um processo, né, que são desvios ou incidentes e que, se não controlados, realmente levam aí a acidentes fatais. Então, nós como profissionais da área de segurança necessitamos identificar, né, esses riscos, como eu já falei. E com base no controle de perdas, né, a gente classifica esses acidentes. E aí nós temos os desvios, os incidentes, que são os quase acidentes, né, que geram danos materiais, mas não chegam a levar os danos, as lesões corporais, né? E temos os acidentes com lesões com e sem afastamento e o infortúnio de uma fatalidade dentro da empresa, né? Então, se a gente, como profissional, né, não controlar ou minimizar essas ocorrências e seus possíveis efeitos, né, e levá-los a ter um comportamento reflexivo sobre as perdas presentes nos ambientes laborais, onde, né, 88% dos acidentes, como eu já falei, são motivados pelo comportamento, né? Há estudos recentes agora declarando que 95% dos acidentes hoje em dia são comportamentais, né? Então, se a gente não implementar a reflexão, a consciência, o aprendizado desses trabalhadores nas técnicas e cultura da segurança, né, dificilmente a gente vai ter prevenção e controle dos acidentes do trabalho. Tá? Então, esse é o nosso trabalho rotineiro nas empresas, né? Identificar esses desvios, né? Controlá-los ou eliminá-los de modo a evitar os incidentes, né? Que são os quase acidentes com danos materiais. Esses incidentes, né, refletem o processo produtivo, né? A quebra de máquinas, equipamentos, né, ferramentas e ambientes, né? E se não identificados esses riscos, controlados, né, para a não reincidência de ocorrências no ambiente laboral, a gente vai ter aí os acidentes com lesões corporais, né, que geram, né, acidentes sem o afastamento, que é o primeiro socorros, né, o tratamento médico, que o trabalhador não se ausenta do seu ambiente laboral, mas que fica aí limitado, vamos dizer assim. E, se não tratados, levam aos acidentes com o afastamento desse trabalhador. Então, algumas empresas têm algumas políticas que envolvem esse afastamento, né? Mas, em suma, o acidente com afastamento é todo o acidente que o trabalhador se ausenta do seu ambiente de trabalho para um pronto atendimento hospitalar, uma consulta médica, né? Então, ele teve a ocorrência e se ausentou do ambiente de trabalho, é um acidente com afastamento, né? De um dia, 10 dias, 15 dias ou até mais, a depender da gravidade da lesão. E que, se não tratado, né, pode levar aí a empresa a ter um acidente com morte de trabalhadores, né? Então, os ambientes de alto riscos, né, como áreas classificadas, atividades com eletricidade, operação de caldeira, vasos de pressão, atividade em altura, espaço confinado, né, com produtos químicos, né, atividades de serviço a quente. Então, precisam ser devidamente controlados, mitigados, né, para que a gente evite aí os acidentes no ambientes laborais. E esses acidentes geram custos, como eu já falei lá nos exemplos de acidente. Os custos diretos, que envolvem o acidente de trabalho, e os custos indiretos. Né? Os custos diretos é a assistência ao acidentado, é o tratamento médico, é o medicamento, é a consulta médica, é a internação hospitalar,
é a cirurgia desse acidentado, né? Em que muitas empresas tentam enquadrar e depois, né, no FAP, que é o fator acidentário previdenciário, através do FAT, né, para que ele tenha essas percas financeiras ressarcidas, né? Mas na verdade, né, o INSS hoje promove até ações regressivas quanto a esses acidentes, né? Eu não sei se vocês já tomaram aula, né, específica sobre, né, o INSS, a Previdência Social, né? Houve algumas mudanças, mas a gente tem lá o SAT, o FAP, né, o FAT e a classificação aí dos afastamentos do trabalhador, né, para o auxílio ao acidente do trabalho. Custos indiretos, né? Não identificado ao contato direto ao acidente, né? A gente pode considerar aí as horas extras do trabalhador para substituir o acidentado, a manutenção, né, desse equipamento danificado, a reforma, né, a alteração do layout, a melhoria na prevenção. Então, né, são alguns custos que envolveu aquela ocorrência e que é importante, né, a gente mostrar para a empresa esses custos para quê? Para que esses custos não sejam gerados, ou seja, a gente promover a prevenção. Então, existem estudos hoje que provam que a cada real empregado ao benefício da prevenção, né, se tem aí um valor agregado na economia da empresa, né, em acidentes. Então, o acidente é muito caro, é mais barato trabalhar na prevenção. Sem falar que vidas, né? Quanto é que vale a sua vida, né? Então, vida não tem preço. E isso é o que é mais dignificado, né? No nosso dia a dia de trabalho. Então, o programa de controle de riscos e perdas tem por objetivo minimizar as perdas, diminuir ou eliminar os riscos através da implantação de procedimentos que permitam a identificação, a avaliação, classificação e a tratativa dos riscos que a empresa está exposta. Vale salientar que os riscos são extremamente dinâmicos e necessitam de acompanhamento. Ou seja, né, no conceito da segurança, faz parte de nossa rotina diária, né, identificar os riscos dos ambientes de trabalho, avaliar a exposição desses trabalhadores a esses riscos, classificá-los como, né, os riscos toleráveis, os riscos insignificantes, os riscos que geram condições de perigo, né, para que a gente consiga tratar essas condições de exposição do trabalhador nessa empresa e desse modo, né, eliminá-los ou diminuí-los, né, que seja orientando o trabalhador naquela condição para trabalhar, para ter uma condição de trabalho mais seguro. Nós estamos lá no nosso dia a dia para isso, né, proporcionar ao trabalhador um trabalho seguro, adequado à sua atividade, né, e esses riscos eles são dinâmicos, né, necessitam realmente que a gente, como técnico em segurança, esteja lá do lado desse trabalhador, no acompanhamento da liberação dessa atividade, principalmente atividades críticas, né, conhecidas como atividades perigosas, para que a gente, né, identifique tecnicamente esses riscos e traga as medidas de controle. E que muitas vezes, né, um encarregado, um gerente, alguém da produção, da manutenção, né, não leva, né, a significância dessa condição de risco, né, liberando a atividade desse trabalhador em que muitas vezes geram um acidente, né? Então a gente precisa estar ali junto, acompanhando, trazendo suporte, auxiliando, mostrando, né, qual é a melhor forma de se trabalhar com a segurança desse trabalhador nessa atividade perigosa, né? Então, os procedimentos eles são estáticos e os riscos eles são dinâmicos, né? Por isso os procedimentos de segurança. Então a gente precisa levar o conhecimento de todos, os riscos da atividade, as medidas de controle, como melhor avaliar e liberar a atividade, principalmente atividades perigosas. E aí é importante que todos tenham conhecimento do plano de emergência da empresa para aquela atividade, né? Os brigadistas que estão à disposição para um possível resgate, um trabalho em altura, espaço confinado, um combate a incêndio com serviço a quente,
né, com os riscos de inflamabilidade de um ambiente, principalmente ambientes que possuam inflamáveis, né, ou sejam áreas classificadas, seja por vapores, gases ou poeiras, né, e nós ativamente estarmos lá, né, atuando nas inspeções periódicas daquela instalação, daquela empresa, né, sem falar que ao rigor das normas regulamentadoras, anualmente que seja, nós precisamos apresentar os documentos técnicos do SPDA, que é o laudo, né, do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, as inspeções periódicas de caldeiras e vasos de pressão, equipamentos em atendimento NR12, né, instalações diversas, né, que envolvem máquinas e equipamentos. E permissões para a realização de serviços, né, principalmente serviços perigosos. Então a gente precisa estar junto e acompanhar o trabalho a quente, o trabalho em altura, a montagem de andaime, espaço confinado, eletricidade, né, escavação. Por quê? Né? São as áreas que mais acidentam dentro de um trabalho, de uma indústria, né, de uma atividade perigosa. Então, né, são profissionais que precisam ter o suporte da segurança.